No vídeo de hoje, a obra que o batismo com o Espírito Santo fez em Coreia. O texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de maio de 1941. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A história de separação das Coreias se inicia formalmente com o estabelecimento da República Popular Democrática da Coreia, de orientação socialista, em 1948, e no Sul, com a Constituição da República da Coreia, um país capitalista. Só relembrando, o texto a seguir foi escrito em 1941, uma época em que a Coreia ainda não estava dividida, era apenas uma Coreia. A obra que o batismo com o Espírito Santo fez em Coreia, um alienado que se tornou ganhador de almas. Há mais de 30 anos que o trabalho missionário começou na Coreia, norte da Ásia, atualmente possessão japonesa. A Coreia conta hoje mais cristãos do que havia no Império Romano, no primeiro século. Mais de 400 mil cristãos é o número que se conta em todo o país. O que Deus faz aqui é maravilhoso. No decorrer dos últimos 6 anos, a nossa igreja aumentou 75%. 5 coisas têm contribuído para o progresso da obra do Senhor: a Bíblia, a oração, o testemunho, cada um se esforça e tem zelo de ganhar outras almas, beneficência e, por fim, a esperança da vinda do Senhor Jesus. Primeiramente, falaremos da Bíblia. Temos ensinado toda a palavra de Deus e os coreanos creem nela desde os Gênesis ao Apocalipse. E dessa palavra eles se alimentam. Acompanhai-me nessa descrição a uma igreja em que eu servi como pastor. Eu tinha 14 igrejas para cuidar e fui encarregado de mais uma de 2.000 membros. Pediram-me para dirigi-la porque o pastor e os anciãos estavam presos. Dirigimos-nos à prisão e ali mesmo na presença do chefe de polícia, tivemos uma reunião do conselho da igreja. O presidente abriu a sessão com oração e um dos anciãos declarou que eu devia assumir a direção da igreja até que eles fossem libertados. Os cristãos sofrem, não porque sejam maus. Na Coreia, consideram-se grandes e dignos os cristãos que pelo menos uma vez foram presos e sofreram por causa do Evangelho. Vinde comigo um domingo pela manhã a esta igreja. Às 8 horas, as crianças se reúnem para estudar a palavra de Deus, tendo cada qual a sua Bíblia. Contamos cerca de 200. Terminada a reunião das crianças, começa a dos homens, banqueiros da cidade, homens de negócios e etc. Vêm para estudar a palavra de Deus. Depois, chega uma categoria de homens jovens e, por fim, as mulheres que deixaram os filhos sob o cuidado dos maridos, os quais assistiram à primeira reunião da escola. Depois do meio-dia, começa o culto de pregação. Lembro-me do que se passou em um desses cultos. Depois do sermão, uma senhora de idade levantou-se e disse: Pastor, penso que o culto ainda não terminou. Sim, respondi. Já disse o que tinha a dizer. Porém, continuou ela, nós desejamos ouvir mais acerca da palavra de Deus. Tive de recomeçar o culto e durante 1h30 falei sobre a volta de Jesus. O ano passado tivemos conferências e estudos bíblicos, dos quais participaram mais de 2.000 pessoas. Algumas delas vieram de uma distância de 150 quilômetros. A palavra de Deus é para os coreenses a mensagem do Deus vivo. Eles desejam conhecê-la para alimentarem e transmiti-la a outros. Outra coisa que tem contribuído para o progresso da obra do Senhor é a oração. Quando vim a primeira vez à Coreia, havia deixado a universidade
e já tinha trabalhado muito na América. Eu sabia que o Senhor me havia lavado dos meus pecados, deseja continuar a levar a mensagem a outros. Porém, havia certas coisas que eu considerava impossíveis. Mesmo pela oração, foi necessário ir à Coreia para que os meus olhos fossem abertos. Um ano após a minha chegada, fui testemunha de um grande milagre. Alguns cristãos haviam se reunido em oração a fim de que o Senhor expulsasse os demônios. Inesperadamente, vi entrar na igreja carregado por outros um homem que gritava como um doido, um alienado. Fui chamado para orar por esse homem que estava endemoninhado. Tal homem, na sua loucura, havia matado algumas pessoas, tinha incendiado várias casas, era o terror do lugar. Os camponeses o trouxeram como uma provação à Igreja de Cristo, dizendo: a vossa Bíblia diz que expulsareis os demônios e que vós fareis milagres ainda maiores. Foi por isso que vô-lo trouxemos, para que peçais a Deus que faça um milagre. Ao considerar tal pedido, eu pensei: tenho orado por muitas coisas e obtido respostas maravilhosas, mas não possuo o dom de expelir demônios. Experimentei a orar pela fé, mas sem resultado. Entretanto, os outros crentes não o abandonaram. Encontrando um médico conhecido, perguntei-lhe que podia a medicina fazer em tais casos. O médico me respondeu: nada. Nós os deixamos aos cristãos. São casos fora da nossa capacidade. No domingo seguinte, quando cheguei à igreja, encontrei o homem possesso sentado em frente ao lugar em que me sentara. Pensei então quão desagradável seria se este homem começasse a gritar durante a pregação. Pedi a Deus que me sustentasse e desse vitória nestas circunstâncias. Comecei a pregar enquanto alguns cristãos tinham os olhos sobre o demente. Durante o serviço, ficou perfeitamente tranquilo. Todos esperavam um milagre. Certa vez perguntei a esse homem: como se chamam os demônios que vivem em ti? Ele gritou: um grande número de demônios, legião. Em resposta às nossas orações, pelo poder do sangue de Jesus, pouco tempo depois, já cantava hinos e orava. 2 semanas mais tarde, veio à minha casa despedir-se, pois devia partir para o lugar aonde morava. 8 meses depois, quando passava por aquela terra, vi um homem correr ao meu encontro. Estava sem chapéu. Ora, sair com a cabeça descoberta, correndo pela rua, é uma coisa que um coreense não faz. Firmei bem a vista e reconheci o homem que fora endemoninhado. Minha primeira impressão foi de que estava possesso novamente. Quando chegou perto de mim, disse: se não fosse o poder de Cristo, eu ainda estaria louco. A seguir, passou a pertencer à igreja. Como prova do seu reconhecimento por haver sido liberto, ofertou-me alguns coelhos. Mas uma oferta melhor veio logo a seguir. 62 almas foram recebidas na igreja, ganhas pelo zelo do que antes fora louco. Deus havia-o feito um vaso escolhido. Mas não é tudo. Foi batizado e é ancião da igreja. Segundo o que sei, até agora já levou a Cristo 267 almas. Eis o milagre que Deus fez em resposta à oração coletiva de alguns cristãos. A obra na Coreia, em parte, deve o seu progresso ao fato de todos os crentes serem evangélicos. A tarefa de cada um é ganhar almas para Cristo. A expansão da Bíblia a cada crente, eis o resultado. Depois de 15 anos de experiências, estes cristãos obedeceram ao último mandamento do Senhor. Levaram o Evangelho a outras nações. Enviaram um missionário a Shantung, China, e Deus, em pouco tempo, converteu 2.000 almas. Na Manchúria, há 20.000 cristãos fruto deste trabalho.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.